Fala galera, sejam muito bem-vindos à última parte da nossa solução da prova do Colégio Naval de 2022. Pessoal, hoje, como eu falei, então a gente termina de resolver essa prova e semana que vem tem novos conteúdos como a segunda temporada das lives da aprovação. Então, esperamos vocês aí na próxima segunda-feira também. E se você ainda não segue no nosso Instagram, segue lá o arroba cnpicar.mate, beleza? Ó, cnpicar, deixa eu escrever aqui direitinho. Ó. Então segue lá no Instagram o arroba epicar.mate, porque lá você pode entrar em contato direto com a gente, pedir dicas de estudos, pedir para sua questão ser resolvida, tá? Pode pedir lá para a gente uma questão que você não esteja conseguindo resolver. E nós temos inclusive um quadro aqui no canal para isso, que é o Manda que eu resolvo. Nós já estreamos esse quadro e vem mais conteúdo de Manda que eu resolvo, né? Por aí. E a sua dúvida pode aparecer aqui no canal. Então entre em contato com a gente no Instagram e vamos continuar aqui para a nossa solução, galera. Então, estamos aí na questão 16, não, 17 já, da prova do Colégio Naval 2022. Essa questão, galera, questão 17, ela na verdade foi anulada, tá? Mas ainda assim, é importante que vocês saibam resolver questões desse tipo. Então, mesmo que ela tenha sido anulada, é importante a gente dar uma olhada nela. Então, vamos lá. O valor cobrado em uma loja de uniformes por uma plaqueta de identificação sofreu um aumento de X%, onde X é um número natural entre 10 e 100. Devido às quedas nas vendas, a loja resolveu voltar a cobrar o preço anterior. Qual deve ser o percentual de desconto sobre o valor acrescido que essa loja deve aplicar para voltar ao preço anterior? Gente, essa daqui é clássica, tá? Olha só, você tem um preço inicial, que eu não sei qual é. Vamos chamar esse preço de P. Preço inicial, então, é o P. E a gente tem um preço que teve um aumento, né? Então, vamos colocar aqui preço final, vai. Preço final, que é o preço após o aumento. O preço final, como o aumento foi de X%, então eu tenho o preço inicial mais X%. Mas X% de quem, gente? Bom, X% desse preço inicial. Então, se o aumento, sei lá, foi de 15%, o meu preço era P, então vou ter P mais 15% de P, ok? Esse vai ser o preço final. E assim, depois a loja resolve voltar ao preço inicial. Mas, gente, é uma pegadinha muito grande, assim, muito comum dizer que é o próprio X% que vai fazer voltar ao preço inicial. Não é. Isso aqui você já pode descartar. Letra A já manda embora, tá bom? Isso é uma grande pegadinha, porque olha só, se eu tenho um valor que é R$ 100, por exemplo, aí eu dou 10% de aumento. Isso aqui vai passar a custar 110, ok? Se eu tirar 10%, ó, isso aqui foi mais 10%. Se eu diminuir 10%, eu não vou voltar para os 100, porque 10% de 110 é 11. E 110 menos 11 vai dar 99 e não 100. Mas, professor, por que então que não é X%? Porque se eu aumento 10% e diminuo 10%, eu não volto para o mesmo lugar? Sabe por que não? Porque esses 10% aqui de aumento estão incidindo, estão sendo calculados sobre o 100. Já os 10% de desconto estão sendo calculados sobre o 110. Então, esses 10% aqui não são os mesmos 10% daqui. Então, não é X% que precisa para voltar ao preço inicial, tá bom, gente? Então, isso aí vocês já podem levar para a vida, ok? Nesse tipo de questão, tem sempre gente que gosta de especular valor, né? Dar um valor para P. Aqui vocês vão ver que isso não é necessário. E assim, muita gente acha difícil esse tipo de questão, mas vocês vão ver que aprendeu a resolver uma delas, aprendeu a resolver praticamente todas, tá bom? Então, olha só o que vai acontecer aqui. Vamos fazer uma boa e velha regra de três. Olha, o preço final
Como eu sei que o desconto vai incidir sobre o preço final, eu vou chamar esse preço final aqui de 100%. Ele é o meu valor inteiro, ok? O meu desconto, eu não sei quanto que é. Eu vou chamar de D%. E aí a gente vai descobrir o valor desse D. Mas qual vai ser o valor absoluto do desconto? Bom, para voltar ao preço inicial, eu tenho que tirar esse valor aqui, ok? Se eu pegar isso daqui, que é o preço final, e tirar, diminuir PX sobre 100, ele volta ao preço inicial. Então, o desconto tem que ser PX sobre 100, ok? Bom, gente, agora a gente vai fazer uma boa e velha regra de 3, ok? Eu só vou dar uma melhorada nessa expressão aqui para deixar num denominador só, tá bom? Como é que a gente faz essa conta aqui, ó? Isso aqui é um P. Multiplica pelo de baixo, soma com o de cima. Então, isso aqui vai ficar 100P mais PX sobre 100. E agora, tem P aqui, a gente coloca o P em evidência. Então, vai ficar P que multiplica quem? 100 mais x sobre 100. Nesse tipo de questão, é sempre interessante a gente colocar na forma de produto, tá? Por isso que eu transformei aqui a soma num produto, ou seja, eu fatorei, né? Então, vamos trocar esse valor aqui pela forma mais simples dele, que é P vezes 100 mais x sobre 100. Então, até aqui a gente não fez muita coisa, né? A gente fez o básico, olha só. O preço final a gente compara com 100%, o valor do desconto é o que a gente vai calcular, então a gente compara com D%. A gente tem a ideia aqui de multiplicar cruzado, né? Mas antes de multiplicar cruzado, eu quero fazer o seguinte com vocês. Eu quero fazer isso daqui, na verdade, uma divisão, né? A gente vai armar isso daqui conforme uma divisão de frações antes de multiplicar cruzado. Por quê? Eu quero simplificar algumas coisas aqui. Então, reparem que na divisão de frações, eu vou repetir a minha primeira fração, que é tudo isso daqui, e vou multiplicar pelo inverso da segunda. A segunda fração é essa daqui. Então, vai ficar 100 em cima, px embaixo. E do outro lado vai ficar o 100 sobre o d mesmo. Depois a gente vai multiplicar cruzado. Mas reparem que aqui eu já posso cancelar, por exemplo, o 100 de cima com o 100 de baixo, porque tem um sinal aqui de multiplicação, então posso cortar. Aqui também, ó, que não está aparecendo, mas é um sinal de multiplicação. Então posso cortar o P de cima com o P de baixo. Olha como ficou mais simples, gente. Olha como vai ficar muito mais tranquilo de ser trabalhado. 100 mais x em cima, x embaixo, igual a 100 sobre d. Então, em poucos passos, a gente já está no final da questão. E reparem também que quando essa equação aqui aparece, vocês têm a certeza de que não depende do preço. Tanto faz qual é o preço inicial, tanto faz qual é o P. Porque de qualquer jeito a gente acaba eliminando esse P, tá bom? Então vamos multiplicar cruzado agora, olha. 100 mais x vezes d igual a 100 vezes x. E agora a gente só isola o d. Então vai ficar 100 mais x dividido por, perdão, 100 mais x não, 100 vezes x dividido por 100 mais x, ok? Então esse é o desconto. Ah, professor, mas não tem nas alternativas, é... Aqui eu já posso considerar que a questão está anulada? Ainda não. Vamos dar uma olhada nas alternativas aqui para perceber uma coisa interessante. Tem esse 1,x aqui, né, em todas as alternativas, da letra B para baixo, 1,x, 1,x. O que quer dizer isso? É que esse x aqui ele está assumindo um valor decimal, né? Então, se o x fosse, sei lá, 12%, por exemplo, aí isso aqui seria 1,12. Não é comum que isso apareça, né? Mas foi o jeito que eles usaram para representar nessa questão. Bom, como a gente tem porcentagem aqui, é interessante, até para aparecer um vírgula x, é interessante a gente pegar esse valor aqui e dividir tanto em cima
quanto embaixo por 100. A gente vai dividir por 100 em cima e dividir por 100 embaixo. Quando eu divido por 100 em cima, vai ficar só o x, né? Esse outro 100 aqui vai sumir. E quando eu divido embaixo? Aí eu tenho que dividir cada parcela. Ó. 100 dividido por 100 vai dar 1. X dividido por 100 ficaria, como x é um número de dois algarismos, né? Porque x é um número natural, entre 10 e 100. Se entre 10 e 100, o x tem dois algarismos, tá bom? O x poderia ser um certo AB, onde A e B são algarismos. Então, quando eu pego o x e divido por 100, eu ando duas casas com a vírgula, né? Então, x sobre 100, como x é AB, ficaria 0,AB, ok? Ou seja, ficaria 0,x, né? Por isso que tem um vírgula x nas alternativas. Quando eu tenho 1 e somo com 0,x, 0,x é ótimo, mas de fato é o que está aqui na questão, né? Aí ficaria o quê? X dividido por 1,x, tá bom? Então, essa é a resposta que deveria aparecer nas alternativas. Mas como vocês podem perceber, não tem x sobre 1,x. Até tem 1 sobre 1,x, 1,x menos 1 sobre 1,x. Então, mas a questão então está anulada porque não há alternativa correta. Mas ainda que não haja alternativa correta, tem como chegar numa resposta, né? A questão em si, ela é coerente, a resposta é essa daqui, só que não está presente nas alternativas. Se fosse uma questão discursiva, ela não estaria anulada, tá bom, galera? Então, estudem essa solução com carinho para que vocês possam resolver qualquer outro tipo de questão parecida com ela, que assim é figurinha carimbada tanto nas provas do Colégio Naval quanto nas provas da EPICAR. Beleza, galera? Então vamos lá. Questão 18, essa é uma questão muito interessante também. Olha só, um hotel de trânsito da Marinha do Brasil possui N quartos enfileirados. O administrador do hotel vai numerar as portas dos quartos de forma crescente, com algarismos metálicos. Algarismozinhos, sabe esses algarismos que são usados para formar número de casa e tal, que a gente coloca lá na frente da nossa casa? É isso daqui, mas percebe que só possui os algarismos 0, 1 e 2, de forma suficiente para numerar todos os quartos. Então, ele vai ter que escrever todos os números usando somente os algarismos 0, 1 e 2. Dessa forma, a numeração dos quartos seguiu o seguinte padrão mostrado na tabela abaixo. Então, primeiro quarto usou o algarismo 1. Segundo quarto usou o algarismo 2. Terceiro quarto, ele não podia usar o algarismo 3, porque ele só tem 0, 1 e 2. Aí qual foi o jeito que ele deu aqui? Ele pegou o 1 e o 0, como se fosse um 10, né? Para representar o terceiro quarto. O quarto quarto, sucessor de 10, é 11. O quinto quarto, 12. E o sexto quarto, como ele não tem o 3 para formar o 13, né? Ele foi obrigado a usar o 2 aqui como dezena e assim vai. De acordo com os dados, qual é a posição, ou seja, qual é a ordem do quarto numerado por esse número doidão aqui. Galera, olha só. Isso daqui é todo esse raciocínio, só de ver essa sequência aqui, para quem já estudou esse assunto, já vai se ligar que a questão está trabalhando bases de numeração, ok? E se você tem apenas os algarismos 0, 1 e 2 para trabalhar, a gente está falando da base 3. E aí, é, o que ele está pedindo? Ele está pedindo como que ficaria aqui esse número na base 10, que é a base que a gente utiliza, tá bom? Então, para quem já estudou bases de numeração, é uma questão muito tranquila. Você vai pegar esse númerozinho aqui e vai passar para a base 10. Agora, para quem não estudou esse assunto, se torna uma questão complicada, porque é muito mais difícil interpretar. Se você já estudou, você já vê direto, ó. Ah, 0, 1 e 2 é base 3, aí você já sabe o que tem que fazer. Então, assim, é um assunto que, eu não vou mentir, não cai todo ano no Colégio Naval. Mas,
quando cai, vale a pena você dar uma estudada, porque quando cai, acontece isso. A pessoa que já viu o conteúdo resolve a questão com muita facilidade. A pessoa que não viu, provavelmente é uma questão perdida para ela, porque ainda que ela entenda a lógica aqui, ainda que ela entenda o raciocínio, ela provavelmente não vai saber passar da base 3 para a base 10, beleza? Então, assim, é um conteúdo que eu adoro trabalhar com os meus alunos. Quando eu dou aula de aritmética, esse é um dos primeiros conteúdos a serem trabalhados, porque, cara, quando esse conteúdo é bem trabalhado, ele expande a sua noção de número, de algarismo, de operação, de tudo. Então, é uma aula que eu gosto muito de dar. Aqui, como a gente está trabalhando somente a solução da questão, eu não vou me estender e não vou falar sobre esse conteúdo, tá bom? Mas se vocês querem saber sobre esse conteúdo, deixa aqui nos comentários, por favor, que vocês querem aprender bases de numeração, que aí, em uma das lives nossas, eu posso dedicar somente ao estudo das bases de numeração, cara, que é muito gostoso, é muito agradável, é fácil, inclusive, e vai aumentar muito a sua noção de, de número, de aritmética, vai explodir a sua cabeça no sentido de como você olha para os números. É muito maneiro, é muito interessante, tá bom? Mas então, a partir desse momento, eu quero escrever esse número aqui na base 10. Como que a gente vai fazer? Isso aqui está na base 3. Olha só, galera. Sem entrar muito em detalhes, eu vou usar aqui uma lógica que é a. Para quem não estudou esse conteúdo, poder entender o que eu vou fazer aqui, pega um número qualquer, sei lá, 1422, tá? Isso aqui não tem nada a ver com a questão. É só para a galera que não estudou base de numeração poder entender o que eu vou fazer aqui. Isso aqui é um número normal, tá? 1422. Ele pode ser escrito como 1000 mais 400 mais 20 mais 2. Isso aqui se chama decomposição, tá bom? Decomposição. E reparem que eu posso ir um pouquinho além. O que que é o 1000? Ele é 1 vezes 10 elevado a 3, ok? O que que é o 400? 400 é 4 vezes 100. E 100 é 10 elevado a 2. O que é o 20? É 2 vezes 10, 10 elevado a 1. E o 2? Ah, o 2 é 2 vezes 10 elevado a 0. Ou seja, esse número aqui na base 10, a cada ordem que eu vou avançando, ó, unidade, dezena, centena, milhar, a cada ordem que eu vou passando, a potência de 10 aumenta um expoente. Olha, 10 elevado a 0, 10 elevado a 1, 10 elevado a 2, 10 elevado a 3. Isso porque o número está na base 10, beleza? Se ele está na base 3, eu vou seguir o mesmo raciocínio, tá bom? Então, começando aqui da menor ordem, né, da direita para a esquerda, eu vou colocar 2, que é o algarismo, vezes a base. Se ele tivesse na base 10, eu ia colocar um 10. Como ele está na base 3, eu vou colocar um 3. Elevado a quê? Elevado a zero, ok? Porque ele está na ordem das unidades. Aqui a ordem das, entre aspas, dezenas, né? É a segunda ordem, vai ficar algarismo vezes a base elevado ao próximo expoente. Ó. Do zero foi para o 1. Depois, eu vou ter algarismo, que é zero, vezes a base, que é 3, elevado ao próximo expoente, que é 2. E assim vai. Ó. Algarismo vezes base elevado a 3, mais algarismo vezes base elevado a 4, mais algarismo vezes base elevado a 5 e, finalmente, algarismo vezes base elevado a 6. Beleza, galera? E o resultado disso vai ser o número na base 10. Então, essa é uma das maneiras de passar da base, de uma base qualquer, no caso aqui a base 3, para a base 10, que é a que a gente realmente trabalha, tá bom? É, eu imagino que quem não viu ainda, não entendeu, assim, não estudou esse assunto de base de numeração, eh, possa entender o que eu fiz, mas não vai entender o porquê exatamente que eu estou fazendo dessa maneira, tá? Por isso que eu gostaria de aprofundar esse assunto, acho que é um assunto bem interessante. Se vocês concordam com isso, deixa aqui nos comentários, tá bom? Mas agora não tem muito o que fazer, agora é só continha. Ó. 3 elevado a zero é 1, 1 vezes 2 é 2, 3 elevado a 1 é 3, 3 vezes 2 é 6,
Aqui eu não começo pela potência porque está multiplicando por zero. Zero vezes qualquer coisa é zero. Então, aqui vai dar zero, aqui vai dar zero. 3 à quarta é 81. 81 vezes 1 é 81. 3 à quinta é o 81 vezes 3. Então, ele é 243. 243 vezes 2 é 486. E se 3 à quinta é 243, então 3 à sexta é o triplo disso, é 729. Então, aqui, 2 mais 6, 8. Até aqui é 8. 8 mais 81, 89. Então, a gente tem que fazer essa conta aqui, ó. 89, 486, 729. Vamos fazer a continha. Inclusive, eu posso somar isso daqui de cabeça, tá? Porque se eu somasse 90, ficaria 570 se eu somasse 90, ficaria 576. Como eu estou somando 89, que é um a menos, então vai ficar 575. E aqui, a única continha que a gente tem que fazer agora, 9 mais 5, 14. Sobe 1, 7 mais 2 dá 9, mais 1 dá 10. 7 mais 5 dá 12, mais 1 dá 13, 1304. Portanto, a nossa resposta é a letra E. Beleza, galera? Então, de novo, só reforçando, para quem estudou base de numeração, eu não precisaria ter explicado nada disso aqui, a pessoa já viria direto para cá, 2 minutos no máximo para resolver essa questão. Agora, quem não estudou, na hora, descobrir isso sozinho na hora da prova realmente se torna bem complicado, por isso que vale a pena estudar esse conteúdo, tá bom? Próxima questão, galera. Penúltima questão para a gente, a questão 19. Vamos dar uma olhada nela, já deu para ver que é uma questão de geometria, né? Sejam C a circunferência unitária de centro O e o ponto P sobre a corda MN, tal que a medida de NP é igual ao raio. Para quê? Numa questão de geometria, galera, é importante a gente ter uma noção dos termos, tá bom? Por exemplo, ó, o que é circunferência unitária? Unitária quer dizer que o raio dela vale 1, tá bom? De centro o ponto P sobre a corda MN. O que é uma corda? Uma corda é um segmento de reta, como vocês podem ver aqui, e esse segmento de reta liga dois pontos que estão sobre a circunferência, ou seja, sobre a linha, né? Então, isso aqui é uma corda. Tal que a medida de NP é igual ao raio. Ah, mas lembra que eu falei que a circunferência é unitária, que o raio dela é 1? Então, a gente já sabe, por exemplo, que NP vale 1, ok? Seja ainda a corda RS ortogonal a MP por A, ponto médio de MP. Parou aqui. De novo, RS é uma corda, repare que de fato é um segmento que liga dois pontos da circunferência, então ela é uma corda. Ortogonal a MN. O que é ortogonal, galera? Ortogonal aqui é no mesmo sentido, é um sinônimo, nesse contexto aqui, é um sinônimo de perpendicular. Ou seja, está dizendo que RS é perpendicular a MN. E o legal é que quando você acha um ângulo reto aqui, todos os outros acabam sendo retos também, né? Porque, por exemplo, olha só, se esse daqui é 90, esse daqui também é 90, porque é oposto pelo vértice. Mas esse daqui também é 90, porque a soma desses dois tem que dar 180, né? E assim vai. Então, os quatro tem que ser 90, tá bom? Ele ainda me diz que o A é o ponto médio de MP. Então, já sei que esse lado aqui é igual a esse. Olha quanta informação que está sendo dada, né? Então, vamos lá. Continuando aqui. Sabendo que as cordas BR e MN concorrem em P, concorrem quer dizer que elas se encontram, elas se intersectam, elas se cruzam, tá bom? Elas concorrem em P. Calcule o valor do ângulo BPS. Então vamos fazer aqui, desenhar esse ângulo, né? O ângulo BPS, tentar desenhar mais retinho aqui, o mais reto possível. Pronto, tá bom assim. Esse ângulo aqui que eu vou chamar de A de ângulo. Calcule o valor do ângulo BPS e assinale a opção correta. Galera, primeira coisa, tá? A prova do Colégio Naval,
ela não costumava fazer isso, tá? Ela não costumava dar, antigamente, assim, sei lá, antes de ter a prova de inglês, ou seja, antes de 2010, se eu não me engano, ou 2016, não, antes de 2016, ela não costumava muito dar a figura. Reparem que ele dá a figura como base e o texto ele serve para explicar a figura. Cara, antigamente era pior. Você só tinha o texto e tinha que desenhar. Então, desenhar já era uma dificuldade, tá bom? E aí se tornava ainda mais importante conhecer esses termos. Se você não conhecesse um termo desse, você simplesmente não fazia a questão. Aqui ainda é importante conhecer. Mas olha que coisa interessante também. Ele dá poucas informações, ele diz que A é ponto médio, né? De MP. Ele diz aqui que essas cordas são ortogonais, ele me dá o raio e me dá um segmento que é igual ao raio. E aí me pede para achar um ângulo que parece meio aleatório, né? É, então aqui é bem interessante porque vai parecer que a gente vai tirar leite de pedra nessa questão, né? Porque parece que não tem muita informação, mas a gente vai ver que tem bastante coisa legal e que não é fácil, tá? Não é óbvio você perceber isso, tem que ter um treino, você tem que conhecer as propriedades da geometria plana, principalmente de triângulo, e você tem que saber articular com elas. Então é uma questão que exige bastante prática para poder enxergar o que a gente vai enxergar aqui, tá bom? Bom, então vamos lá. Olha, galera, primeira coisa que me faz desconfiar aqui, que é a primeira coisa que me faz pensar, aí tem coisa. Olha só, tem muita coisa acontecendo aqui. Não só as cordas são perpendiculares, como ainda corta no ponto médio. Cara, se um segmento de reta, ó, tem um segmento aqui, segmento qualquer, AB. Se um segmento de reta é cortado por outro segmento de reta perpendicular e que ainda corta no ponto médio, galera, a gente está falando de uma mediatriz, beleza? Mediatriz é justamente a reta que vai fazer isso, tá? Então, eu já sei que RA é um segmento que está contido na mediatriz de MP. E assim, galera, na geometria a gente sabe que tem que completar as figuras. Vamos pegar aqui uma outra mediatriz, só para vocês verem o negócio. Uma das principais características da mediatriz é que ela é formadora de triângulos isósceles. Que imagina, olha só, eu ligo para cá e ligo para cá. Automaticamente esse triângulo é isósceles. Sabe por quê? Porque eu sei que o M é ponto médio, né? Então AM é igual a MB. Esse lado aqui é comum aos dois triângulos. E o ângulo é um ângulo de 90 graus. Então, pelo caso LAL, esses triângulos aqui, ó, AMC e MBC, eles são congruentes. Moral da história: AC é igual a CB. E isso não depende do ponto C que eu escolher. Se eu pegar um triângulo aqui mais para cima, ó, se eu pegar um triângulo mais para cima, eita, ficou feio, mas vai dar para entender. Vai acontecer a mesma coisa. Vai acontecer a mesma coisa. Então, por isso que eu chamo a mediatriz de formadora de triângulos isósceles. E é justamente o que a gente vai fazer nessa questão. Vamos começar por aqui. Vamos completar o triângulo RMP. Repare então que eu já sei que RM é igual a RP. Vamos fazer um tracinho aqui, ó. Não, dois, né? Porque um a gente já usou ali para baixo. Dois tracinhos. Então, se eu chamar esse ângulo aqui, sei lá, de alfa, por exemplo, esse ângulo aqui também vai ser alfa, por causa da congruência dos triângulos, né? E por conta disso, tem uma propriedade que é muito conhecida no triângulo isósceles, que a altura também, a altura relativa à base, né? Também é mediana e também é bissetriz, tá? Relativa à base, ou seja, relativa ao lado que tem medida diferente dos outros dois. Então aqui acaba sendo bissetriz também. E olha um ângulozinho inscrito aqui, ó. Agora eu estou usando propriedade ângulos na circunferência. Se esse daqui é alfa, então, como ele é um ângulo inscrito, isso daqui vai ser 2 alfa. Agora, o arco SB também tem medida 2 alfa, porque o alfa é inscrito nele, né? Então, aqui também vai ser 2 alfa, ok? E olhem agora para o triângulo MPS. Deixa eu apagar esse arco aqui. Vamos completar o triângulo MPS.
Reparem que ele também vai ser um triângulo isósceles, né? Pela mesma razão, pelo mesmo argumento que o triângulo RMP é isósceles. Olha, ponto médio, perpendicular, portanto, eu tenho um triângulo isósceles aqui. Ou seja, esse ângulozinho daqui vai ser igual a esse ângulozinho daqui. Tem muita coisa para explorar. Uma coisinha que você faz na questão acaba puxando várias outras. Quer ver? Olha só, aqui é 90 graus. Aqui é alfa. Para completar o 180, qual tem que ser a medida desse ângulo aqui, ó? 90 menos alfa, né? Coloquei do lado de fora porque o desenho está pequeno, tá? E esse ângulo aqui de dentro? Gente, eu sei que 90 menos alfa, que é o ângulo da esquerda, mais o ângulo do meio, que eu quero descobrir, mais o ângulo A, eu sei que a medida desses três é 180 graus. Vamos chamar esse, provisoriamente, esse ângulo aqui de B, tá bom? Então, eu sei que 90 menos alfa, mais o B, mais o A, está formando um ângulo raso, olha só. Então, está formando um ângulo de 180 graus. Eu consigo colocar esse B em função do A e do alfa, só isolar. Ó, vai ficar 180, joga o A diminuindo, joga o 90 diminuindo, joga o alfa somando. 180 menos 90 é 90. Então, quem é o meu B? Ele é 90 menos A mais alfa, tá? Que é, inclusive, a mesma medida desse ângulozinho aqui. Ele também mede B, tá? Por causa do triângulo MPS, que é isósceles. E olha como uma coisa vai puxando a outra, como eu falei, né? Olha só, esse arco todo aqui, que eu vou fazer de vermelho, esse ângulo aqui, ele está inscrito nesse arco todo aqui, ó. Está inscrito nesse arco todo. Então, esse arco em vermelho, ele tem que ser 2B, tá? De novo, pela propriedade do ângulo inscrito. Então, o que que seria 2B? 180, né? Só dobrar todo mundo aqui. 180 menos 2A mais 2 alfa, ok? Só que adivinha, esse pedaço aqui, que está tanto vermelho quanto preto, é 2 alfa. Então, o que que sobrou para esse pedaço aqui BN, que só está vermelho? Se eu já tenho 2 alfa, sobrou o quê? 180 menos 2A. Já descobri a medida de um arco. E agora, como eu já tenho o arco, já tenho o lado, o que será que vai acontecer quando eu completar esse triângulo aqui, ó? PNB. Vamos dar uma olhada nele? Vamos dar uma olhada. Olha só. Primeira coisa que eu vou perceber é que este ângulo aqui também está inscrito neste arco aqui, ok? Qual a medida desse arco? Olha, 2 alfa mais 2 alfa, 4 alfa. Como ele é um ângulo inscrito, ele vai medir a metade de 4 alfa. Qual é a metade de 4 alfa? 2 alfa. Além disso, esses dois ângulozinhos aqui, eles são opostos pelo vértice, portanto, eles são iguais, ok? Ou seja, o triângulo PBN tem dois ângulos iguais ao triângulo RMP. Isso já é o suficiente para garantir que eles são semelhantes. RMP, eles são semelhantes, ok? Então, olha quantos assuntos a gente está trabalhando aqui. Numa única questão de geometria, a gente está trabalhando mediatriz, a gente está trabalhando triângulo isósceles, a gente está trabalhando ângulos na circunferência, mais especificamente ângulo inscrito, a gente está trabalhando semelhança. Olha quanto conceito que a gente está articulando para encaixar nessa questão, né? E tem mais, tá? Aí, a partir do momento que eu vejo que o triângulo RMP é semelhante ao triângulo P, bom, se um é isósceles e o outro é semelhante, então esse daqui também tem que ser isósceles. Moral da história: se PN mede 1, NB também tem que medir 1. Ok? Tranquilo até aí? E agora vem o toque final da questão. Muito, muito, muito sutil. Por isso que, cara, eu me amarrei nessa questão. Para mim, de longe, é a melhor questão da prova. Que olha só, tá vendo que ele disse aqui explicitamente que a medida de NP é igual à medida do raio?
Aqui você tem um segmento de reta, você tem uma corda, e essa corda, ela tem medida igual ao raio. Sabe quando que isso acontece? Quando uma corda tem medida igual ao raio de uma circunferência, quando ela, vou desenhar aqui embaixo para vocês, ó. Quando ela é exatamente a medida do lado de um hexágono inscrito. Olha só o coelho que a gente tira da cartola aqui. Ó, tá? Quem tem a propriedade de ter o lado igual à medida do raio? O hexágono regular. Sabe por quê? Porque quando você pega o hexágono e você divide, hexágono regular, tá, gente? Regular quer dizer que todos os lados têm a mesma medida. Quando a gente pega esse hexágono regular e divide em 6 partes, essas 6 partes naturalmente são iguais, né? Ó, isso aqui é um raio, isso aqui é um raio. E como eu tenho 360 graus divididos em 6 partes iguais, bom, 360 dividido por 6 é 60, né? Então, 60. Só que esse triângulo é isósceles, porque isso é um raio, isso é um raio. Então, esses dois ângulos aqui também de 60. Por quê? Eu teria 180 menos 60, né? Ou seja, 120, para dividir igualmente entre os dois lados. Então, 60 e 60. Portanto, o triângulo é equilátero. Se ele é equilátero, o lado do hexágono inscrito, né? É igual, hexágono regular inscrito é igual raio. Beleza? Então, tem que conhecer essa propriedade também. Porque quando você conhece essa propriedade, ainda que o hexágono não esteja completo, só aparece um lado dele, só aparece um lado é o suficiente para resolver a questão. Sabe por quê? Porque se esse ângulo é de 60 graus, que é um ângulo central, né? Esse arquinho aqui também é um arquinho de 60 graus. E adivinha? Aqui eu tenho o lado do hexágono e aqui eu tenho esse arquinho. Qual é a medida desse arquinho? 180 menos 2A. 180 menos 2A, portanto, tem que ser igual a 60 graus. Aí virou equaçãozinha de primeiro grau, né? 120 igual a 2A, logo A é igual a 60. Show? Portanto, a resposta é a letra E. Então, galera, é uma questão avançada, tá? Uma questão que eu classificaria sim como difícil, porque, olha só, você tem que saber muita coisa, tem que saber articular muita coisa e tem que encontrar essa muita coisa na questão. Então, de fato, ela não é uma questão fácil. Eu recomendaria a quem está me assistindo, se cai uma questão dessa na sua prova, a não ser que você esteja absurdamente afiado em geometria, eu recomendo que você deixe por último, tá? Que seja uma das últimas, para não comprometer o seu tempo. Beleza? Espero que vocês tenham gostado dessa questão, mas fica aí que não acabou ainda não. Temos a nossa última questão para fechar com chave de ouro, mas é uma questão fácil, tá? Tudo que a questão 19 foi difícil, eu juro que a questão 20 vai ser fácil, tá? Menos de um minuto para terminar essa questão 20. Vamos dar uma olhada nela. Observe o símbolo abaixo, que já apareceu em outra questão, inclusive dessa mesma prova, tá? Símbolo da fragata Rademacher, né? Só que aqui é da corveta Caboclo. É o mesmo pentágono, é o mesmo padrão, mas mudou aí o nome do. Até o tipo de navio também mudou, né? Associamos a cada vértice do símbolo da corveta Caboclo as letras A, B, C, D e E, conforme a figura acima, fazendo a associação. Então ele diz o seguinte, ó, A vale 1, B vale 2, vale 3, D vale 4 e E vale 5. Só que aí vem o A de novo. Aí o A vale 6 e assim sucessivamente. Ou seja, o B vale 7, o C vale 8, o D vale 9, o B vale 10 e assim vai. A qual vértice estará associado o número 2022? Né? Ele sempre faz alguma brincadeira aí com o ano da prova, isso é bem característico do Colégio Naval. Então, é óbvio que a gente não vai ficar aqui a vida inteira, né? 11, 12, 13, a gente não vai fazer isso a vida inteira, galera. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte, ó. Tem o número 2022. Tem duas maneiras de fazer isso. Uma, assim, bem mais prática e a outra, caso você não perceba ela. Mas vamos para a maneira mais prática. Galera, isso daqui, tá vendo que nada mais, nada menos que são os restos na divisão por 5, ó. Resto um,
resto 2, resto 3. Todo número que parar no A, ele vai ter resto 1 na divisão por 5. 1, 6, 11, 16, 17, né? E por aí vai. 17? Não, desculpa, 16, por aí vai. Todo número que tiver associado ao vértice B, ele vai ter resto 2. Todo número que tiver associado ao vértice C, resto 3. Ao D, resto 4. E ao E, resto 0. Afinal, são os múltiplos de 5, né? Então, assim, é muito fácil. É só a gente ver qual é o resto de 2022 na divisão por 5. E adivinha, não precisa nem fazer a divisão, né? Porque todo número terminado em 0, ele é múltiplo de 5. Todo número terminado em 1, ele deixa resto 1 na divisão por 5. Portanto, todo número terminado em 2 vai deixar resto 2 na divisão por 5. Portanto, a resposta só pode ser a letra B. Não falei que ia ser fácil? Agora, e se eu não conhecesse essa propriedade dos restos, né? O que eu faria? Você poderia fazer o seguinte, ó. 5, 10, aqui, pega o vértice E. Ele vai de 5 em 5 como todos os outros, mas o vértice E, ele vai conter os múltiplos de 5, né? 5, 10, 15, 20, 25 e por aí vai. Aí você pode pensar qual é o múltiplo de 5 mais próximo do 2022, que aí seria o quê? O 2020, né? 2020, então estaria aqui. Ah, se 2020 está aqui, então 2021, 2022. Tranquilo? De qualquer maneira, letra B. Beleza, galera? Hoje o vídeo não pôde ser ao vivo, então não estou puxando interação, né? Vocês sabem, a galera que me acompanha sabe que eu sempre puxo interação, sempre gosto que a galera deixe suas dúvidas aí no chat. Não vai ser possível deixar as dúvidas no chat dessa vez, mas vocês não só podem, como devem, deixar as dúvidas aí nos comentários. Espero que vocês tenham realmente gostado desse vídeo. Se Deus quiser, tamo junto aí na segunda-feira com a live da aprovação, tudo que você precisa saber para fazer a prova do Colégio Naval, que inclusive as inscrições já estão abertas, corre lá no site da Marinha para se inscrever, mas a gente vai dar todos os detalhes disso na segunda-feira, na nossa próxima live, tá? Acabou que eu nem me apresentei para a galera que tá me vendo pela primeira vez, tá? Meu nome é Hugo Esquivel, sou professor há 15 anos ajudando alunos a passar para o Colégio Naval, assim como eu também passei. E ajuda a passar para a EPICAR também, tá? Eu não cheguei a fazer a prova da EPICAR como aluno, mas são provas assim de perfil muito parecido. Eu trabalho tanto eu quanto o professor Leandro, que está junto comigo aí nesse canal. A gente trabalha, eu no caso há 15 anos, o Leandro inclusive há mais de 15 anos, ajudando nossos alunos a serem aprovados para o Colégio Naval e para a EPICAR, para diversos concursos militares também, mas o foco desse canal é Colégio Naval e EPICAR.